Sou professora Joana Lúcia Alexandre de Freitas, professora de prática de ensino da FACEL, de 3, com dicas e sugestões para o ENAD. Vamos lá? Em 2017, caiu uma questão que falava sobre IST, né, as antigas DST. Por que mudou? Pessoal, eu vou explicar, mas eu, Joana, acredito que agora, em 2025, não sei se esse tema está em pauta. Penso eu que poderão ser contemplados outros temas mais em voga, ou seja, mais falado nos últimos dias que este aqui. Porém, é importante relembrar, né? Quem sabe ele também volte a ser cobrado. D é de doença sexualmente transmissível. Quando fala em doença, a gente geralmente pensa em verrugas, vermelhidão, algo ali exposto, né? E as doenças, elas implicam em sintomas, como eu disse, sinais visíveis no organismo do indivíduo. Porém, nem todo indivíduo que está com uma infecção sexualmente transmissível está com sintoma. E isso é o perigo. Por quê? Aquele menino bonitinho, aquela menina bonitinha, com aquele corpinho perfeitinho, muitas das vezes tem uma infecção sexual e a pessoa não julga porque ela é tão bonitinha, perfeitinha, tão limpinha, tão certinha, né? Ou vice-versa. E as pessoas não usam preservativo e acabam se contaminando, né? Com várias infecções sexualmente transmissíveis. Então, mudou-se de D para I justamente por isso, tá? As infecções, elas podem ter períodos assintomáticos, ou seja, não aparece, mas ela está ali, como é o caso da sífilis, herpes genital, condiloma acuminado, ou até mesmo apresentar-se, porém de forma assintomática. A pessoa não está sentindo nada, mas ela está com a infecção. E pior, ela está transmitindo. Então, durante toda a vida do indivíduo, ele pode, como é o caso, por exemplo, também do HPV, que já existe vacina, viu, pessoal? E o vírus do herpes e até mesmo o HIV, né? Que muitas pessoas são assintomáticas, mas são transmissoras e podem estar com o vírus do HIV até mesmo 18 anos ali no corpo, sem manifestar nenhum sintoma, mas estar transmitindo. Então, isso é importante que vocês saibam da diferença e a importância de usar o preservativo para se proteger dessas infecções, né, sexuais e também de uma gravidez indesejada versus agronegócio. Agora falaremos sobre agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é responsável, pessoal, por 70% da comida que chega no prato do brasileiro. O agronegócio, ele é responsável por a maior parte dos alimentos que são exportados, né? O agronegócio e a agricultura camponesa, né, que também é a familiar. Esse gráfico eu tirei de uma apostila da graduação de geografia que eu estou fazendo. E ele retrata bem a diferença entre agricultura familiar ou camponesa para o agronegócio. O agronegócio, ele tem investimento, né, do setor aí da comunicação de massa. O governo incentiva muito, olha o crédito para o agronegócio, 86%. Claro, o governo feito pelo Senado, deputados, senadores, enfim, toda essa massa de políticos é também os grandes fazendeiros latifundiários do agronegócio. O agronegócio tem esse nome porque ele envolve a agricultura e uma verdadeira indústria, né, uma cadeia produtiva de insumos, produtos agrícolas, maquinários, genética, né, laboratório de genética para modificação de sementes, para venenos, assim como, por exemplo, Roundup, entre outros. Uma cadeia produtiva
mecanizada, informatizada, que pensa numa produção em larga escala, ou seja, muita produção, que vai precisar de uma grande área para uma exportação massiva, né, bem grande, para produzir comida que não preza pela qualidade e sim pela quantidade, e por uma mão de obra pequena. Para quê? Para não pagar, né, pelos direitos trabalhistas e ocupar das máquinas que vão fazer todo o trabalho, desde drones, né, não tripulados, entre toda uma tecnologia para se produzir muito com pouca qualidade, alimentos muitas das vezes cheios de veneno, agrotóxicos, que sim podem alterar as nossas células, causando mutações, causando problemas sérios de saúde. Por um outro lado, você tem a agricultura familiar, que é o que põe a nossa comida no prato ali do brasileiro, 70%, né? Fica no Brasil. Essa comida é daquele feirante, aquele chuchuzinho que não está tão bonitinho, é aquela maçã que não está toda bonitinha, mas que dá mais crédito para o agronegócio. Afinal, é o agronegócio que vai financiar muitas candidaturas políticas, né? E esses políticos vão fazer leis para beneficiar os seus patrocinadores. Essa agricultura familiar ela é feita pelos pais, pelos seus familiares, né? Que arrendaram terra, que ganharam terra, que compraram terra, que trabalham na terra e que também empregam uma grande quantidade de mão de obra, olha lá, 74%, enquanto o agro só emprega 26%. É uma área, eles ocupam uma área muito menor, de 24%. Ah, mas por quê? Porque eles produzem menos? Não, porque eles sabem produzir em grande quantidade numa área menor, porque eles não fazem só monocultura, eles não plantam só a soja, só o milho, mas eles também sabem fazer revezamento de cultura, eles sabem utilizar técnicas mais ecológicas, mais sustentáveis e que são mais respeitáveis para o meio ambiente, né? Então, vai existir provas do ENAD que vai colocar em voga o agronegócio, como nós tivemos ali depois que saiu a Dilma, que o Temer assumiu, teve questão colocando que o agronegócio era ótimo, teve até de um gel lá falando que economizava a água, que não exauria o lençol freático. Isso não é verdade, pessoal. A verdade é que o agronegócio ele é um dos grandes responsáveis pelo desmatamento do Brasil, do Cerrado, tá? Ele é um dos grandes responsáveis pela liberação de gás carbônico. Ele está também diretamente envolvido nessa liberação. Por quê? Porque ele revolve a terra para plantar com aqueles maquinários gigantes. Ao revolver a terra, todo o carbono que estava depositado no solo volta para a atmosfera. E isso prejudica ainda mais o aquecimento global, como a gente viu no vídeo 2. Algo que pode ser cobrado também são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A educação ambiental, desde todas as provas que vocês viram e verão do ENAD, sempre vai estar em pauta. Teve prova que se cobrou o conceito, como em 2014, mas tem prova que vai além do conceito. Quer saber se o pedagogo está por dentro dos encontros internacionais, se ele está ciente do que é tratado nesses encontros e o impacto desses encontros para o cenário mundial. Dentre esses encontros, destaca-se a ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são ao todo 17, e aqui vou apresentar para vocês. Objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, porque quanto mais há pobreza, mais há poluição ambiental. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Pessoal, a agricultura sustentável está diretamente relacionada
com a agricultura familiar. A segurança alimentar é a garantia que todos se alimentem. Nosso país, para vocês terem uma ideia, cerca de 30% de todo o alimento que é produzido vai para o lixo, enquanto existe milhares de pessoas com insegurança alimentar ou até mesmo passando fome em certas regiões de nosso país. Né? Por que a conta não fecha? Simplesmente porque existe uma má distribuição de alimentos, né? E vários outros quesitos em torno disso. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. O bem-estar, ele envolve várias coisas. Não só assistência, né, de saúde, como o SUS, para tratar, mas também prevenir, como esporte, lazer, cultura, parques, áreas de preservação permanentes, parques ambientais, para que essas crianças possam ter contato direto com a natureza. E aí entra o pedagogo com saberes de educação ambiental em ambiente não formal, para saber orientar as pessoas a se portar nas matas, nos ecossistemas, respeitando a flora, a fauna, deixando pegadas, mas não deixando lixo, né? 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Aí está. A inclusão, ela não é só na escola, mas ela também deve acontecer para além da escola, também em lugares onde a educação ambiental ocorre. Né? Esses parques, eles também têm que ter banheiro inclusivo, eles também precisam de ter acesso, acessibilidade, de trilhas adaptadas, de locais adaptados para que todos possam ter esse bem-estar. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A igualdade de gênero, ela está intimamente relacionada ao feminicídio, né? As desigualdades com relação ao salário. Mulheres ainda ganham menos que homens. Mulheres pretas ganham menos que homens pretos, menos que mulheres brancas. Enfim, isso é presente não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Ou seja, fazer com que a água chegue na torneira de todos, porque muitos brasileiros ainda não têm água encanada. É o caso de muitas favelas, como a favela da Rocinha e outras favelas. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e o preço acessível de energia a todos. Sim, muitos brasileiros não têm acesso à energia elétrica, né? Como nós vimos na pandemia e ainda como existem em certos lugares do Brasil. Fazer com que mesmo aquelas pessoas mais humildes possam usufruir de uma lâmpada, de um ventilador, de uma geladeira, de uma TV, né? Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo, desculpa pessoal, tá em cima de onde está gravando aqui. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente a todos. Sim, todos nós precisamos de trabalho. As ajudas governamentais, elas são ajudas, elas não são únicas e exclusivas. Isso não acontece só no nosso país. Todo país cujo salário mínimo não é suficiente para pagar comida, saúde, esporte, lazer e cultura é obrigado, tá? Ele é obrigado a suprir com ajudas, tá? Ajudas para que mantenha o mínimo necessário para a subsistência. E isso aqui no nosso país sempre teve, às vezes com mais, às vezes com menos, mas sempre teve. Na época da pandemia teve, né, o auxílio, eu não me recordo agora o nome, mas teve um auxílio. E sempre vai ter, infelizmente, enquanto o nosso país não promover um salário mínimo que dê para comprar, né, essas coisas que eu citei ainda há pouco.
construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Reduzir desigualdade dentro dos países e entre eles. Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Conversão e uso sustentável dos oceanos, dos mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável de ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, deter a perda da biodiversidade. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar parcelas global para o desenvolvimento sustentável. Sim, parece utópico algumas delas, mas outras parecem muito próximo da nossa realidade. Para isso, basta que governantes, professores, vocês e eu estejamos juntos nessa proposta de fazer isso acontecer, a começar pelas nossas aulas com as nossas crianças, ensinando a jogar o lixo no lixo, economizar energia, economizar água, já é um bom começo. Além do desenvolvimento sustentável, as grandes reuniões, grandes encontros dos países, encontros ambientais, também gerou o que se chama de pegada ecológica. O que é isso, pegada ecológica? Quando você vai à praia, você deixa pegadas, são marcas. Essas marcas o vento vai levar, o mar vai apagar, mas tem pegadas que não apagam tão facilmente. É o caso, por exemplo, do impacto causado pelos seres humanos durante o dia a dia com produção de lixo, por exemplo. A pegada ecológica é uma metodologia para dimensionar, ou seja, perceber e avaliar a quantidade de recursos naturais que são necessários para o nosso consumo e a capacidade que a natureza tem de fornecer e de se regenerar após a retirada dessa matéria-prima. Em outras palavras, a pegada ecológica é o termo criado por cientistas para medir o uso dos recursos naturais pelo ser humano. Existem vários programas de computador que faz o cálculo da pegada ecológica. A exemplo, se você anda mais de ônibus, a pé, ou de bicicleta, ou de moto, ou de carro, ou de metrô, se você consome muito copo descartável, ou se você faz uso de copo de plástico, de vidro, se você faz muito uso de sacolas plásticas, ou se você já usa ecobags, enfim. Depois você vai ter um cálculo, eles fazem um cálculo e vão te dar um valor, para você saber o quanto que você impacta o meio ambiente, e você pode se surpreender. Nesses encontros, foi percebido que muitos países, por mais que tentam, e muitas pessoas, não vão conseguir diminuir a emissão de gases do efeito estufa, muito menos do gás carbônico, que é um dos principais causadores do aquecimento global. Então, o que fazer? Nesses encontros, tiveram a ideia, então, de se falar em crédito de carbono. Mas como assim? É algo muito fácil de entender. Basta você pensar o seguinte: quem muito polui e não consegue despoluir, ou seja, descarbonizar, paga para que alguém possa descarbonizar o planeta por ele. Como assim? É fácil. Cerca de 1 tonelada de gás carbônico gera uma moeda, tá? Essa moeda ela é chamada de crédito de carbono. Hoje, o ouro, ele não é só o ouro o amarelo, também se fala de ouro verde, que é o crédito de carbono. E aí, essas empresas que muito poluem, elas vão comprar toneladas de carbono para abater na sua poluição, nas toneladas de carbonos que elas emitem
diariamente ou anualmente, né? E como que na sala de aula eu vou trabalhar isso e como que isso impacta meu aluno? É fácil. Basta você compreender o seguinte: certos produtores rurais, até mesmo pequenos produtores que plantam na agricultura familiar e que impactam menos o meio ambiente, que plantam sem muito revolver o solo, ou que fazem rotatividade de cultura, ou que ainda plantam mantendo a mata nativa, ou que fazem agroecologia, eles acabam capturando mais gás carbônico do que emitindo. E com isso, eles acumulam crédito de carbono. Esse crédito de carbono, já existe aí um mercado de carbono capaz de calcular quanto você emite de carbono e quanto você sequestra de carbono. Quando você planta, você sequestra carbono. Quando a planta está crescendo, ela sequestra carbono. E tudo isso é possível registrar. Feito isso, o agricultor ou a empresa que diminuiu a emissão de carbono, ela ganha um crédito que ela pode vender para as empresas, né, que não conseguem fazer isso, que estão no vermelho. Desta forma, a gente vai conseguir equilibrar a balança ecológica do planeta. Quem muito polui vai pagar para que outros que poluem menos possam equilibrar, recuperando ou resgatando esse carbono lançado na natureza. Empresas brasileiras que compram crédito de carbono, para vocês terem uma ideia, as que incluem a iFood, a Petrobras, o Banco do Brasil, o Bandes, o Grupo Boticário, o Grupo Natura, entre outras. E as norte-americanas, uma das mais conhecidas é a Amazon, a Apple, a Meta e outras empresas que muito gastam, muito emitem gás carbônico e, por não conseguir capturar, vão comprar esses créditos de carbono para conseguir abater na sua poluição. Desta forma, a criança sabendo disso, né, ela poderá contar aos seus familiares que pode ter ali uma agricultura familiar ou até mesmo na disciplina de educação do campo que foi cobrada em 2024 e pode vir a ser cobrada, né? Pode ser um assunto debatido nesse sentido de como que o professor pode fazer de suas aulas um meio de informação para atualizar produtores dentro da legislação ambiental a economizar, né, no sentido de poupar o meio ambiente, poupar a emissão de gás carbônico e até ganhar um dinheirinho, como já é realidade de alguns produtores no sul do Brasil. Como eu já disse no vídeo, em alguns momentos, a agroecologia é a forma de produzir alimento respeitando o meio ambiente e a biodiversidade. Ela vai integrar saberes ancestrais, ou seja, de nossos antepassados, quilombolas, indígenas, imigrantes, europeus, né, que aqui viveram, que praticavam daquela agricultura pautada no controle das pragas pelo controle biológico, ou seja, um animal predando o outro para controlar as pragas da lavoura, rotatividade de cultura, não só uma cultura como monocultura, mas mais de uma cultura, inclusão de animais em certos plantios, como, por exemplo, cabritos, cabras, entre produção de café, galinhas também já foi utilizados em algumas plantações, no sentido de que das fezes desses animais servirem de adubo para o vegetal e desta forma, além de ter a cria, né, para abate ou para venda ou para consumo próprio, você também ter o benefício de adubo orgânico deste local. Existem várias formas de agroecologia. Alguns livros de ciência já estão trazendo isso, e isso pode vir em forma de texto para vocês interpretarem e se posicionarem quanto pedagogos. Algo que pode vir a ser cobrado também é sobre a COP30, que vai acontecer no Brasil, né, em novembro, tá? No Amazonas,
salvo engano, é no Amazonas, e a COP ela é uma conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Esses encontros internacionais, ao qual me referi ainda há pouco, são todos promovidos pela ONU. A ideia de cálculo da pegada ecológica, do cálculo da emissão de carbono e do mercado de carbono, tudo foi feito a partir dessas conferências promovidas pela ONU com esses países na tentativa de pensar em formas de abaixar em 1,5 grau, né, o aumento da temperatura atmosférica. Nossa, professora, só 1,5 grau aumentou? Sim, mas esse 1,5 grau trouxe todas as consequências que a gente está tendo aí nos últimos 20 anos. A gente precisa manter ou diminuir o quanto antes essa temperatura para restabelecer o equilíbrio do planeta. E aí a COP ela vai debater a tomada de decisão sobre a agenda climática mundial. Essa agenda ela vai estipular metas para que os países possam cumprir a fim de diminuir essa temperatura global. O evento ele sempre acontece em países diferentes e desta vez foi no Brasil. A primeira que aconteceu foi em 95, a primeira COP foi em Berlim, na Alemanha. O encontro reúne representantes de países e territórios signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, ou seja, o Brasil é signatário, outros países são signatários e eles vão se reunir para discutir formas de amenizar ou mitigar, né, as consequências do aquecimento global. Informações do evento, olha lá, ó, Belém, desculpa, não é Amazonas, pessoal, é Pará, tá? É no Pará, que vai acontecer em novembro de 2025. Expectativa do público é de 40 mil visitantes durante os principais dias do evento, né? A importância disso é um marco fundamental para revisar e atualizar os compromissos dos países para manter o aumento da temperatura média em 1,5 grau até 2050. Ou seja, a ideia é manter ou se mantém esse aumento ou diminui. A ideia, né, seria diminuir em 1,5 grau e voltar ao que era antes. Ou pelo menos manter, mas não ultrapassar isso daí, né? Porque quanto mais aumenta 0,5 grau, 1 grau, mais consequências nós podemos ter, organismos poderão desaparecer, né? Assim como mortes em massas também. Um outro assunto que pode cair, né, na prova é sobre as terras raras. Elas se referem a solos que possuem elementos químicos radioativos ou raros em sua composição. Esses elementos químicos eles são alvos dos Estados Unidos, da China e de outras potências, né, que vão utilizar esses elementos químicos desde a produção de ímãs para funcionamento de carros elétricos, até mesmo para usos bélicos, né, guerras para a produção de bombas nucleares, até mesmo para a produção de energia nuclear ou outros fins. E isso daí é algo que chama atenção nos últimos dias. Por quê? Porque os Estados Unidos ele precisa de terras raras para conseguir ímãs para a produção de seus carros elétricos. E com esse tarifaço que ele fez aí contra a China, e a China rompendo aí com esse país, ela acaba que vai dificultar a aquisição desses ímãs pelos Estados Unidos. Por outro lado, o Brasil é o segundo local no mundo onde mais tem terras raras. E isso chama muito a atenção dessa potência chamada Estados Unidos, ao qual quer não só terras raras, mas também tem outros interesses no nosso país, né, em relação aí à Amazônia. Então, muitos pensam que, às vezes, o tarifaço ele é só político, mas, na verdade, ele não é. Ele tem um fundo ambiental muito mais forte por trás disso, e existe também um sério risco de nós termos aí, no futuro, tomara que não, né? Claro que não, mas pode ser que a gente tenha, sim, uma guerra por
solos raros, aonde existe a presença desses minerais que são bem espalhados, né? São minerais que não estão concentrados, que demandam muito dinheiro para ser concentrados. Os Estados Unidos, ao bombardear o Irã, né, neste ano, por ter bastante elementos radioativos desses solos que eles estavam ali minerando, ele acha que pôs um fim na guerra, mas isso pode não ter acabado aí, porque eles podem se vingar. A gente viu que eles são capazes de fazer lá nas Torres Gêmeas, né? A gente viu o que aconteceu naquele 11 de setembro, e isso pode vir a ser, né, a se repetir. Então, assim, existe uma instabilidade mundial em torno disso, desses solos raros, cujo nosso país tem, e isso chama a atenção dessas grandes potências, e isso pode ser algo muito mais precioso do que o nosso ouro, do que outras riquezas que nós temos em nosso solo. Pessoal, esses são os assuntos mais abordados, tá? Que podem ser abordados. Nessa videoaula, então, a gente resumiu as coisas que apareceu na prova de 2014, que caiu muito, muito mesmo sobre as questões ambientais. E agora, né, 11 anos depois, né, de 2014, o que pode vir a cair? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o agronegócio versus a agricultura familiar e a agroecologia, que está dentro da proposta da agricultura familiar, tá? A pegada ecológica pode ser que caia na prova de vocês, até mesmo porque tem uma mensagem bem lúdica para a pessoa entender como que ela está poluindo e como que ela pode diminuir a poluição. A COP30, que vai acontecer em novembro, né? Então pode ser que eles perguntem a vocês. E os solos raros e suas implicações políticas também é interessante vocês lerem. Então é aquilo que eu falei nas outras aulas. Leia, discuta entre vocês as questões sociais, econômicas, ambientais que estão por detrás desses temas, porque isso pode cair em questão objetiva e discursiva. Um forte beijo e até mais.